Goiânia. Todos fazendo assim com as mãos. Todos! Atenção, crianças! As duas mãos! As duas mãos! Estamos recuperando um parque que foi parar nas mãos de um arquibilionário que mora nos Estados Unidos, que nem se digna a morar no nosso país. E isso é muito importante. E só é possível graças a essa parceria, a parceria do governo do município, com o Estado, com a iniciativa privada e com a comunidade. São vocês os autores dessa reconquista. Portanto, viva o povo de Goiânia! Viva a juventude e os estudantes! A estética da cidade jardim, introduzida pelo inglês Ebenezer Howard, inspirou o arquiteto Atílio Correia Lima na concepção da cidade de Goiânia, à semelhança da cidade francesa de Versalhes. As duas cidades apresentam projetos semelhantes a um pé de pato e têm a preocupação de integrar o espaço urbano, o campo e a cidade. A continuidade do projeto goiano, inspirado na cidade jardim de Howard, consiste na manutenção da natureza dentro do perímetro da cidade. O Plano Original de Goiânia, aprovado em 1938, estabeleceu as diretrizes de um desenvolvimento urbano em harmonia com o meio ambiente. A cidade jardim é planejada com um núcleo de cidade central que se expande na forma de bulevares radiais e intermunicipais, avenidas concêntricas, cinturões verdes, anéis viários e espaços livres. A apresentação de um pé de pato está centrada na Praça Cívica, nas avenidas Goiás, Tocantins, Araguaia e Paranaíba. Goiânia é formada por diversas áreas verdes, como o Jardim Botânico, o Parque Botafogo, o Jaó, o Areião, o Bosque dos Buritis, o Lago das Rosas, o Parque Flamboyant e o Parque Vaca Brava. Depois da década de 50, as diretrizes do plano original não foram seguidas. Parques inteiros sumiram do mapa. Desde 1958, cerca de 3,5 milhões de metros quadrados de áreas públicas verdes foram ocupadas, causando impactos e comprometendo a qualidade de vida da população. Para mudar esse quadro, em 1993, a Secretaria do Meio Ambiente de Goiânia foi reestruturada, tornando-se o órgão responsável pela definição e padrões de proteção, conservação, utilização e melhoria do meio ambiente, atuando de forma preventiva, planejando suas ações e promovendo a educação e a qualidade ambientais. Foi o início do resgate do berço ecológico de Goiânia. Nós estamos implantando o Jardim Botânico, uma área também aprovada desde a criação do plano original da cidade em 1933. O Jardim Botânico tem uma área de 1 milhão de metros quadrados na nascente do córrego Botafogo. Nós verificamos neste lago, que tem uma superfície de quase 20 mil metros quadrados, que a água está toda poluída pelo lançamento de solo erodido da água da galeria pluvial do setor Pedro Ludovico. Então esse é um trabalho de recuperação bastante oneroso que envolve máquinas e homens e um investimento de grande porte que a Prefeitura está realizando. Além desse trabalho, toda essa superfície que está sendo gramada está envolvendo a retirada de entulhos e de material vegetal para o plantio de um gramado de 50 mil metros quadrados. Então nós teremos um ambiente bastante agradável com a vegetação de uma floresta
semicaducifólia típica do Mato Grosso goiano ao fundo, o elemento líquido formado por 3 lagos, um menor, que é o lago para a coleção de plantas aquáticas, de 1.600 metros quadrados, que fica na parte inferior do terreno, um outro lago que vai ficar numa posição intermediária de 20.000 metros quadrados de lâmina d'água, e o lago superior, que fica na cabeceira do córrego, acima do Centro de Visitação e Pesquisa, com aproximadamente 10.000 metros quadrados de lâmina d'água. E um extenso gramado. O projeto do Jardim Botânico foi lançado em setembro de 95, reflorestado com o plantio de 23.000 mudas de espécies nativas. O Jardim Botânico abriga o Centro de Visitação e Pesquisa. O Centro de Visitação e Pesquisa do Jardim Botânico sediará o planejamento e o cadastramento do Convênio de Substituição, Manejo e Manutenção da Arborização de Ruas de Goiânia, né? Esse convênio ele foi firmado entre o município, o Ministério Público, a Universidade Católica, a Universidade Federal de Goiás, a CELG, a Saneago e a Telegoiás. E tem como objetivo a substituição gradual planejada a curto, médio e longo prazo. Isso num tempo pré-estabelecido de 10 anos, né? Tempo suficiente para respeitar o crescimento de nossas árvores. O Núcleo de Apoio Técnico tem como objetivo acompanhar a execução do reflorestamento do Jardim Botânico e demais obras que têm a ver com a parte técnica inerente à revegetação do Jardim Botânico, assim como a arborização da cidade. Aqui no Jardim Botânico também será sediado pesquisas, né, em viveiros de adaptação de novas espécies, inclusive do cerrado ao nosso meio urbano, que do ponto de vista ambiental está completamente adverso, né? Então será domesticado novas espécies. O Jardim Botânico de Goiânia é um patrimônio que a população de Goiânia resgata e que estava sendo depredado com invasões, com o abandono, o lixo, o depósito de entulho, o lançamento de águas pluviais provocando enormes erosões, que eram as vossorocas localizadas aqui nas nascentes do Córrego Botafogo. O Jardim Botânico foi inaugurado em abril de 1996, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Gustavo Kraus. Foi uma grande obra, com a implantação de galeria pluvial e o asfaltamento da Alameda Botafogo, no setor Pedro Ludovico. Isto permitiu a recuperação das áreas degradadas na nascente do Córrego Botafogo, dentro do Jardim Botânico. Após a transferência dos poceiros, vários benefícios foram inaugurados no Jardim Botânico: lagos, gramado, teatro, deck, trilhas educativas. O anteprojeto do Parque Botafogo foi lançado pela SEMA em junho de 93. A inauguração ocorreu 3 anos depois, no Dia Mundial do Meio Ambiente. O Parque Botafogo recebeu 21.000 mudas de espécies nativas para recompensar a supressão de sua vegetação. A partir de 93, a SEMA coordenou uma série de negociações entre poceiros, Prefeitura de Goiânia e o Ministério Público para dirimir um conflito provocado pela construção da Avenida Marginal Botafogo e ocupações irregulares dentro da área de preservação permanente que seria destinada ao Parque Linear Botafogo. O
relatório coordenado pela SEMA apontou irregularidades como a existência de invasões e a construção de muros em área do parque, que apresentavam portões de acesso de veículos e pedestres à beira da marginal. O estudo de impacto ambiental é que vai dizer se é bom fazer a obra, pesando na balança impacto positivo e impacto negativo. A Marginal Botafogo foi construída sem os obrigatórios estudo e relatório de impacto ambiental (ERIMA). A SEMA propôs então ao Ministério Público e o juiz homologou um termo de ajustamento de conduta (TAC) em fevereiro de 93 para implantar o Parque Linear Botafogo como uma compensação pela construção do anel viário. Foram realizadas vistorias nas áreas invadidas do parque, com o acompanhamento de representantes do Ministério Público e das comissões de Meio Ambiente da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e da OAB Goiás. O maior problema hoje do meio ambiente em Goiânia é resgatar as áreas verdes que foram ilegalmente ocupadas. Nós temos grupos econômicos, industriais, temos comerciantes, temos banqueiros, temos residências domiciliares que estão hoje ocupando o lugar onde deveria ser uma praça e um parque. Esse é o maior desafio. Além desse desafio, há o da cultura ambiental. Fazer as pessoas incorporarem no seu dia a dia a cultura de preservação do meio ambiente. O município de Goiânia realizou o recuo e a retirada das invasões que ocupavam áreas públicas do Parque Linear Botafogo. Esse é um conflito que perdura até os nossos dias. A inauguração do Parque Botafogo em 5 de junho de 96 representou um marco na revitalização do córrego Botafogo e simbolizou o resgate do plano original de Goiânia. Os benefícios implantados foram diversos, como passarela, pista de bicicross, lago, campo de futebol e pista de Cooper. O lançamento da pedra fundamental do Parque Areião ocorreu em fevereiro de 96. A área do parque foi resgatada de poceiros que estavam no local há 40 anos. O Parque Areião é uma área de 360 mil metros quadrados criada com o plano original de Goiânia em 1933. Ele protege as matas da nascente do Córrego Areião, localizado aqui no setor marista com o setor Pedro do Vigo. Perdeu metade da sua área com a abertura da Rua 90 e nós estamos agora resgatando a sua nascente, uma área de 200 mil metros quadrados. A Prefeitura, através da SEMA, está implantando aqui um parque com imediatamente algumas obras que serão inauguradas ainda esse semestre. A pista de Cooper, que já está concluída, 2 estações de ginástica, áreas para estacionamento, e agora está sendo iluminada a pista de Cooper. Vai ser implantado um lago de 20 mil metros quadrados de lâmina d'água. Essa obra já está sendo licitada e com prazo de conclusão para 30 dias. Significa que no mês de, no máximo, abril, nós estaremos inaugurando o lago do Parque Areião. Vamos construir também a Aldeia da Criança, que é uma obra que tem o objetivo pedagógico para fazer a criança se inserir no conhecimento humano. São 7 aldeias para as artes, para a cultura, para a energia, enfim, várias áreas do conhecimento humano. Essas aldeias serão interligadas pelo mundo dos brinquedos, de maneira que a criança possa conhecer o mundo da ciência, da arte, da tecnologia, pedagogicamente, de forma lúdica, criativa, de forma alegre, fazendo com que se interligue no mesmo universo o conhecimento da ciência, das artes com a diversão. Será, portanto, uma universidade livre do meio ambiente,
voltada para a educação e a mudança dos hábitos de vida da criança para um modo mais harmônico de relacionamento da humanidade com a preservação da natureza. Então o Parque Areião será uma grande obra num local valorizado, com grande movimentação, um bairro densamente povoado, são 300 mil famílias que moram aqui na área de influência do parque, e será assim uma grande obra para toda a população de Goiânia. A área da nascente do Córrego Areião, no setor marista, estava com sentença de manutenção de posse expedida pela Justiça a favor das famílias Kondo e Yokoyama. A situação fundiária do Parque Areião foi solucionada com a assinatura de termo de ajustamento de conduta para recuperar e preservar a nascente do córrego. Este documento foi assinado em abril de 96. Em nome de todos aqueles da Secretaria do Meio Ambiente que participaram desse trabalho, desde o núcleo de apoio jurídico, a equipe de fiscalização, todos os funcionários e servidores da Secretaria, que inclusive estão alguns aqui presentes, os nossos agradecimentos à família Gondo. Achamos que esse termo pode ser um passo decisivo para a definitiva implantação do Parque Areião. Inúmeros benefícios foram promovidos no local, fazendo com que o Parque Areião seja hoje um importante cartão postal de Goiânia. Dentre eles, a despoluição da nascente, a recuperação das vossorocas, a retirada de toneladas de entulhos, o reflorestamento com espécies nativas, a implantação do lago e da pista de Cooper iluminada. O urbanista Atílio Correia Lima, autor do Plano de Goiânia, descreveu o projeto original do Bosque dos Buritis como um parque que se estenderia por faixas ao longo de um canal que mediria 50 metros para cada lado, formando o que os americanos denominam Parkway. Com a elaboração e implantação do projeto do setor oeste e posteriormente do setor marista, a área do parque teve uma redução de 70%, formando definitivamente o desenho atual. A consciência de que a cidade nasceu em berço ecológico e não pode agora ser colocada numa manjedoura. Isso significa renegar a nossa origem. O destino da cidade é ser um modelo de desenvolvimento sustentado, um modelo de uma cidade onde a preservação se alia ao crescimento econômico. Isso vai gerar um turismo ecológico. Após décadas de ocupação desordenada, a área do Bosque dos Buritis foi reconhecida como bem de uso comum do povo. Mais de 25 mil metros quadrados de áreas ocupadas foram devolvidas ao parque. Em 25 de abril de 95, a Assembleia Legislativa deu a ordem que resultou na devolução de áreas invadidas e na recuperação do bosque. Considerando que ao longo dos anos o poder público deu a esta área uso diferenciado, depredando, devastando espécies nativas do bosque, que por sua localização estratégica constitui a principal reserva natural da região central de Goiânia. Pela primeira vez, e não estamos inaugurando, mas estamos demolindo, e é motivo de tanta alegria e da presença de tão respeitosas personalidades. Mas isso significa exatamente o objetivo de todos nós, de criarmos, de podermos contribuir na criação de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Muito obrigado.
A implantação do Parque Vaca Brava exigiu da SEMA uma batalha técnica, administrativa, política e jurídica para resgatar uma área verde pública, objeto de leilagem por agentes públicos e privados. A área do parque, no plano original, se estendia até a Avenida T9, mas o parque acabou sendo loteado em 2 quadras pela própria prefeitura em 74. A chamada Quadra A continha 12 lotes, localizados na cabeceira do córrego Vaca Brava. Já a Quadra B foi dividida em 22 lotes, situados entre as avenidas T9 e T10. Nesta quadra foi autorizada a construção do Goiânia Shopping em 1990, numa área destinada originalmente à preservação ambiental. A implantação do Parque Vaca Brava ocorreu por intermédio de um convênio de cooperação assinado entre a SEMA e os empreendedores do shopping. O Parque Vaca Brava, na realidade, ele tem cerca de 77.760 metros quadrados. É a T3, T5, T10 e T15. O lago vai ter em torno de 4.378 metros quadrados. Estamos vendo aqui atrás a parte de drenagem do terreno. Os drenos são necessários para que as máquinas entrem e façam a obra do lago. Todos os lotes da Quadra A foram adquiridos por Valdir Rodrigues do Prado, empresário que mora nos Estados Unidos. Ele obteve, junto à prefeitura, uma autorização para construir 12 prédios no local em 86. Não, ele vem aqui de vez em quando. Aí o pessoal fala assim, essa área aqui do Dr. Valdir do Prado. A Prefeitura de Goiânia, através da SEMA, conseguiu retomar a área e transferir o capataz do poceiro que cuidava do local há 22 anos. Nós estamos promovendo agora a retirada desse morador aqui, transferindo para uma casa que a Prefeitura alugou aqui no setor Pedro Ludovico. E com 60 dias, a Prefeitura de Goiânia vai entregar para ela, no Residencial Goiânia Viva, uma casa no mesmo molde dessa casa aqui, com escritura documentando os proprietários. O Parque Vaca Brava foi inaugurado em comemoração ao Dia da Árvore. Em 96, escolas municipais promoveram o plantio de espécies nativas e também realizaram um abraço simbólico ao parque, manifestando o interesse da comunidade na manutenção da área de preservação. Apesar do plano original de Goiânia ser explícito, definindo o Vaca Brava como de domínio público, ainda hoje, o suposto proprietário da Quadra A requer cerca de 90 milhões de reais, alegando direito à indenização. Eu perguntaria, é possível promover o desenvolvimento sustentável com o capitalismo explorando desenfreadamente as riquezas naturais e a força do trabalho do homem? A profunda injustiça do nosso mundo, onde 20% das pessoas ficam com 80% da riqueza. Isto não é sustentável. Não dá para pensar que isto será sempre assim. E tanto não dá para pensar que o mundo explode em terrorismo, explode em migração descontrolada, explode sob vários formatos. É preciso pensar em novos formatos de desenvolvimento. É preciso pensar, como diz o professor Lutzenberger, no contrário do que nós temos hoje como progresso. E aí eu penso que valeria a pena fazer uma aproximação com a nossa realidade goiana.
e pensar que o Centro-Oeste e a Amazônia têm uma possibilidade única no mundo. Nós vivemos também uma época privilegiada, porque a nossa sociedade está tão bem amadurecida que os bons exemplos começam a ser seguidos pelas administrações que se sucedem. Nós somos testemunha disso. A antiga polêmica entre autoridades públicas, juristas, urbanistas e ambientalistas sobre o domínio dos espaços livres nas cidades passou a ser encarado de frente através da opção pelo resgate do berço ecológico de Goiânia. O dilema ambiental de Goiânia é o mesmo das grandes cidades e está na aniquilação dos espaços naturais em desequilíbrio com o crescimento urbano.